Levante a sua mão direita e repita após mim. Pastor José Francisco, que alegria poder ouvi-lo nesta noite. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Senhor, está aqui o teu filho, que irá ministrar a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco por intermédio da tua palavra e dos lábios do teu servo. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vou pedir ao nosso operador aí em cima, coloque para a gente aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde foi lido, capítulo 11, versículo de número 25, para nós tomarmos como prévia. Enquanto isso, eu peço meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, que ontem foi contemplado aí com mais uma primavera, uma feliz primavera. Deus continue abençoando a vida dele, abençoando sua família, meus irmãos que me ladeiam aqui, nossos presidentes, pastor Paulo, pastor Márcio. É sempre uma satisfação enorme fazer uso da palavra do Senhor. Faz um bom tempo que eu não ministro pregando para a igreja, a não ser às terças-feiras ensinando. Aí a gente dá um tom um pouquinho meio enferrujado, então se alguma coisa sair fora do eixo aqui, vocês não reparem não, ok? Mas eu acredito que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Foi uma coisa meio assim, né? O pastor falou comigo na ceia passada, eu falei amém. E aí começamos a tecer algumas passagens, buscar alguma coisa. E aí ele lembrou que ele tinha convidado alguém antes de mim. E aí me ligou, perguntando se eu me importaria. Eu falei, pode ser alguma. E beleza. Aí você ministra na próxima ceia do mês que vem. Eu falei, sim senhor. Só que na próxima ceia do mês que vem eu tenho um fechamento de uma festividade. Eu falei, pastor, não dá. Aí ele falou, então faz o seguinte, no próximo aí vem, a gente coloca você em algum lugar. Eu falei, pastor, fique à vontade, eu sou servo, eu estou aqui para obedecer. E graças a Deus, aí ele falou, tá bom, você ministra na terça-feira. Eu falei, perfeito. Aí comecei a correr atrás de estudo para terça-feira. Estou eu focado na terça-feira. Aí parece que o pregador de hoje não pôde estar, teve um impasse aí, e ele me liga, Francisco, tu pode? Eu falei, Jesus, e agora? Soldado no quartel quer o quê? Missão dada é missão o quê? Então não tem para onde correr, né? Amém? Então estamos aqui para uso fazer da palavra do Senhor. Eu vou tentar ser bem calmo, sereno, tranquilo. Tá? Não pretendo explodir, até porque não faço mais isso, né? Isso aí para essa galera nova aí, cheio de gás, né? Explode tudo, joga bomba. Não? Então vamos lá. Versículo de número 25. Não vou perguntar quem achou, porque, né? Tem como, né? Está bem nítido ali. O versículo diz assim: semelhantemente também, depois de cear, repita comigo, depois de cear, tomou o cálice. Diga, tomou o cálice. Não, olha para esse irmão do seu lado, diz para ele, tomou o cálice. Fala para ele, presta atenção, é o cálice. Ok? Dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em quê? Em memória de quem? José Francisco, não é isso? Não é não? Glória a Deus. Podeis assentar? Meus amados, eu pedi ao Senhor uma palavra assim, pedi. E o mais engraçado de tudo isso, Márcio, pastor Márcio, é que você tem centenas de mensagens. Só que nenhuma delas
você acha? Nenhuma delas se encaixa, nenhuma delas serve para aquele momento. E aí você é obrigado a perguntar ao Senhor o que Ele quer falar. Aí sim, começa a fluir as coisas. E perguntando ao Senhor sobre o que falar, eu gosto muito de ficar centrado a Santa Ceia em si. Eu poderia trazer aqui uma outra mensagem, mas eu gosto de ficar preso à ceia. Eu já disse isso aqui algumas vezes, que durante cerca de quase 20 anos, eu vi a mesma mensagem dentro do mesmo capítulo, e eu tomei aquilo como algo que realmente me revoltou, né? E eu disse, eu nunca prego aí dentro, porque eu ouvia a mesma mensagem. Pense em você ouvir a mesma mensagem. Não é aquela mensagem que se renovava, não, era a mesma mensagem. E aí você acaba tomando uma certa ojeriza, não, eu não quero mais saber. E eu, quando entrei em Lins de Vasconcelos, eu falei, eu não prego sobre esse capítulo de jeito nenhum. E por incrível que pareça, a primeira mensagem, uma das primeiras mensagens a ser ministrada aqui por mim na ceia, eu usei o capítulo que eu disse que eu não ia usar. Que é esse capítulo, capítulo de número 11. E o mais interessante disso tudo aqui, Marcos, é que quando eu comecei a ler o versículo, o capítulo e os versículos, eu fui descobrindo que aqui dentro nós poderíamos ter inúmeras mensagens. Agora, por que a pessoa só pregava aquela, eu não sei. Também não quero nem saber. Mas uma coisa é que o Espírito Santo começou a tratar comigo de uma forma diferente, mostrando que esse capítulo aqui, ele é muito além do que a gente possa imaginar. E o Senhor me deu aí várias mensagens aqui dentro. Esta, por exemplo, é uma delas. Só que, particularmente, essa daqui é uma mensagem diferente. Mas diferente por quê, pastor? Veja bem, o versículo que horas acabamos de ler faz referência a um cálice, sim ou não? E quando ele faz referência a esse cálice, automaticamente, com toda a propriedade, o que a gente pensa? A gente pensa logo na definição. O que é um cálice? Bom, se você for pegar aí a série de significado que pode ser alocado ao que é, por exemplo, um cálice, ele não passa de uma pequena taça ou até mesmo um copo em sua definição. Mas a definição clássica que a gente entende de cálice, além de um copo, além de uma taça, e se você, é claro, fizer a comparação entre um cálice, um copo e uma taça, você vai ver que existe diferença, sim ou não? Ou seja, a taça, ela possui uma definição diferente do cálice. Só que aí a gente pergunta, por que existe essa diferença? Porque não se usa uma taça para fazer uma aliança, mas se usa um cálice para fazer uma aliança. Não se usa um copo para fazer um compromisso, mas se usa um cálice para fechar um compromisso. Ou seja, quando nós olhamos para a definição de cálice com toda a propriedade, a gente percebe-se que este aqui, ele faz parte de reunião solenes. Ou seja, não é qualquer tipo de reunião que o cálice é usado. Por exemplo, se você vai receber na sua casa uma pessoa importante, você pode até usar um cálice para servir uma bebida para ele. É claro que quando você se assentar à mesa, você vai colocar uma taça. Mas entenda, quando nós falamos de cálice com toda a propriedade, deixa eu só trazer aqui para você a ideia do que é uma taça e um cálice, literalmente. Mas antes, eu preciso que você entenda comigo que no capítulo de número 10, eu disse o quê? Capítulo de número 10, do mesmo livro, da mesma carta que ora fazemos, foi feita menção, foi lido aqui com toda a propriedade. Nós encontramos uma definição do apóstolo Paulo, fazendo uma declaração clássica, dizendo que não se pode assentar à mesa e dividir o cálice de bênção com o cálice dos demônios. Alguém está me entendendo? Então, o apóstolo Paulo, quando ele chega no capítulo 11, é porque lá no capítulo de número 10, ele já fez uma declaração dizendo que era proibido se assentar à mesa e dividir um cálice que pertencia a Deus, que tinha Deus como o centro
daquela celebração e ao mesmo tempo dividir esse cálice com aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Logo quando ele sai do capítulo de número 10 e entra no capítulo 11, ele traz então de toda forma bem clássica, bem peculiar, o que era a ceia. Perceba que ele está fazendo uma declaração do ato que Jesus celebrou quando ainda estava com seus discípulos. Tanto é que ele diz, na noite em que foi traído. Observe que ele está trazendo a memória daquela igreja que tinha um comportamento, eu disse o quê? Que tinha um comportamento totalmente fora da realidade espiritual que você e eu conhecemos. Como assim, pastor? Quando nós começamos a traçar um pouco da história da igreja de Corinto, percebe-se que a ceia era literalmente, permita-me usar o termo, uma bagunça. Mas o que me chama mais a atenção é que, apesar de ser uma igreja que possuía os 9 dons, o seu cunho literal era um cunho dado literalmente à banalização das coisas. E é justamente por causa disso que o apóstolo Paulo entra em evidência, traçando um ensinamento de como os crentes deveriam se portar, principalmente diante da ceia. Perceba que ao fazer isso, a Bíblia por si só, através do ensinamento do apóstolo Paulo, diz para mim e diz para você que nessa noite se assenta nesta mesa para juntos participarmos desta comunhão através do partir do pão e do vinho que vai ser oferecido, simbolizando o sangue. Ele traz para a gente literalmente uma lição de comportamento, de como eu devo me portar diante da ceia, de como eu devo me colocar diante de uma reunião como essa. Perceba que a leitura contextual me ensina que eu devo examinar a mim mesmo antes de tocar no pão ou beber do cálice. Porque, pastor, eu preciso me analisar, eu preciso entender se eu estou apto ou não a tomar do pão e comê-lo, porque se eu não estiver na mesma leitura, escrito está que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. A coisa é séria. Sim ou não? Me ajude, olhe para esse crente que está do seu lado e diz para ele, a coisa é séria. Se você não está em condição, não meta a mão não. Não disfarça não. Sabe por quê? Tem crente que disfarça. Dá aquele glória para dizer que está tudo bem. Dá aquele aleluia para dizer eu estou bem na fita. Está nada. Está todo descarrilhado. Já perdeu literalmente o caminho e o alinhamento. Mas eu estou dando glória para disfarçar que eu estou bem. Eu estou dando aleluia para dizer que está tudo certo. Aí quem olha para mim percebe que eu estou bem na fita. Está nada. Vou usar aqui o que o pastor disse. Você está numa saia justa e nem sabe. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pelo amor de Deus. Quem está gostando diz amém. Quem quer que eu pare diz amém. Vamos lá. Para que servia o cálice? Vamos lá. O cálice servia para formular, pastor Márcio, em algumas reuniões,
até mesmo uma aliança. Por que o cálice servia para formular aliança? Porque através do cálice, missionária Enedina, era feito aliança entre homens, entre nações e entre reinos até. Mas o que me chama mais atenção ainda é que quando eu preciso retornar ao capítulo 10 para falar do cálice de bênção, alguém redigiu dizendo que o cálice de bênção que é apresentado ali, ele era utilizado por aqueles que trabalhavam com a lavoura, com a terra, com a produção, e quando a produção ela tinha automaticamente alcançado o seu objetivo, aquele que estava trabalhando, aquele que era dono, pegava os seus empregados, se assentava com eles, pegava o cálice de bênção, dividia com eles, levantava o cálice para o alto, agradecia a Deus pelas bênçãos recebidas. Aí automaticamente eu começo a entender por que não dá para dividir aquilo que Deus te deu, te abençoou, te agraciou com aquele que não tem nada a ver contigo. Olha para esse irmão do teu lado, fala para ele, fala menos com quem não tem compromisso. Não divida com quem não tem compromisso com o teu Deus. Fala menos com ele. Fale somente o necessário. Reunião solene, reunião de aliança, reunião de compromisso, é você e Deus. Se ele não tem, manda ele se consertar primeiro, para poder chegar ao nível que você está. Vou repetir. Não há comunhão entre o cálice de bênção e o cálice dos demônios. Que é isso, pastor? Eu estou com uma mensagem aqui. Mas eu não comando a mensagem, quem comanda é ele. Olha para esse irmão do teu lado e diz para ele, não divida. Não divida. Melhore, não comunga. Ou não, melhor ainda, não comungue. Que é isso, pastor? Pois é. Com quem não tem a mesma visão que você. Com quem não anda no mesmo caminho que você anda. Com quem não canta do jeito que você canta. Com quem não adora do jeito que você adora. Com quem planta do jeito que você planta. Não. Aleluia! Tá bom, do Kebinas. Perceba, o cálice de bênção disse o quê? Era utilizado como gratidão. Por quem? Por quem produziu e alcançou o objetivo da produção. Ei, pega isso aqui. Por quem produziu e alcançou o resultado da produção. Essa pessoa automaticamente pega o seu cálice e agradece a Deus. Cálice é cálice, como disse Paulo, de aliança, literalmente. Mas sabe por que ele disse isso? Porque Jesus disse primeiro. Olha para o teu irmão do teu lado, diz para ele, hoje é uma noite especial. Já pegou seu cálice para agradecer ao Senhor? Faz o seguinte, se não pegou ainda, aproveita no momento que for distribuído as pequenas tacinhas, cálicezinhos, e agradece a Deus a oportunidade que você tem de se assentar à mesa, de poder comungar. E detalhe, perceba, é a única reunião com toda a propriedade que o Senhor se assenta à mesa contigo. Que privilégio é esse, hein?
E sabe o que eu acho interessante, pastor Márcio, é que não existe nessa mesa diferença de cor, de raça. Nessa mesa não existe diferença cultural, não. Nessa mesa não tem quem é maior, quem é menor, não tem quem é general, quem é gari, é todo mundo igual. É a única mesa que o gari se assenta do lado do doutor, do advogado. É a única mesa em que o pedreiro, o servente de pedreiro, se assenta com a autoridade, com o diplomado, com o bacharel, com o doutor, com o mestre, no mesmo nível, porque Jesus não te avalia pelo grau que você possui. Oh, meu Deus! Eu avalio as pessoas pelo grau dela, mas Deus não. Tu é advogado? Deus vai dizer para você: parabéns, filho, porque você chegou aonde você queria. Aí chega lá pro irmãozinho: tu é gari? Sou. Parabéns, porque você alcançou o que você queria. Deus não te avalia pelo que você possui. Deus te avalia pelo que você é diante dele. Ah, meu Deus! Adore, você não me atrapalha. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Você pode dizer amém? Aí perceba, escuta isso aqui, meu ministro. Perceba que eu disse que o Senhor da produção agradece pelo que ele viu, sim ou não? Em produção. Aí de repente eu vejo Jesus, eu vejo quem? Se assentando com 12 discípulos. Pega isso aqui. Jesus se assenta com 12 discípulos. Para quê? Para quê? Oi? Para ser? O que eu disse? O dono da terra produzia. O resultado da produção, ele pegava o cálice e agradecia a Deus, sim ou não? Jesus está se assentando com 12 discípulos, que era o resultado da produção. Detalhe, Jesus não vê como eu vejo, ele vê além. 12 discípulos que se tornariam milhões, que chegaria a bilhões. Olha o resultado. Mas Jesus está se assentando para comemorar com 12 trabalhadores. Ele está pegando o cálice. E o que a Bíblia diz? Pelo cálice ele deu. Que é isso? Ele está agradecendo. Olha para o teu irmão do teu lado. Se Jesus agradeceu, para de ser ingrato. Se Jesus agradeceu, quando tu pegar o cálice, pelo amor de Deus, quando tu pegar, agradece também. Jesus está, pelo amor de Deus, Jesus está nos lecionando nessa noite, amém? Aleluia, deixa eu correr. Não tenho muito tempo. Olha a importância desse ato solene. Eu disse o quê? Percebe-se que Jesus, ele está formulando com o seu colegiado apostólico uma aliança. E qual vai ser o método da aliança? Pão, óbvio. Calma aí, pão, pastor? Por que pão? Opa! Querem saber do pão? Quem conhece a história dos Gebionitas? O que eles fizeram? Quem lembra? Me ajuda aí, Paquetá. O que eles fizeram? Me ajuda aí. Pegaram o quê? Perceba que Israel está entrando na terra, sim ou não? Todo mundo se atemorizou. Eles olharam e disseram: opa, aonde esse povo entra,
o Deus deles é com ele. E detalhe, segundo a história, eram os melhores guerreiros da localidade. Habitantes das montanhas, os mais estrategistas de toda a região. Aquilo ali foi literalmente para a coligação de reinos da região, literalmente, desculpa a expressão que eu vou usar, um tapa na cara de todos eles. Porque quando eles perceberam que Israel estava chegando, o que eles fizeram? Vamos fazer uma aliança com esse povo. Usaram o quê? Pão o quê? Velho, bolorento, sim ou não? Detalhe, quando chegam diante de Josué, o que eles dizem? Caminhamos há vários dias. O pão que nós tiramos do forno, quando saímos, secou. Está bolorento, está duro. Não tem nem como mais a gente sentar para comer. Aí, Josué poderia dizer assim, fica tranquilo, pode jogar fora, não poderia? Não poderia, sim ou não? Só que ele disse, não, coloca o teu pão na mesa, porque foi o pão que vocês trouxeram. Olha que coisa. Tá bolorento, não tem problema, vamos partir o pão e vamos comer do pão que vocês trouxeram. Perceba, isso aqui tem uma importância fundamental para aquele ato. Porque, pastor, naquele período, uma vez que você dividia o seu pão com uma outra pessoa, você estava fazendo uma aliança com ela inquebrável. Não, você não entendeu, vou repetir. Naquele período, quem dividisse o pão com alguém à mesa, fazia uma aliança com ele inquebrável. Os gibeonitas estavam dizendo, a partir de hoje, nós temos uma aliança inquebrável, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho bonito na história deles? É que quando foi descoberto, literalmente o que eles fizeram, eles disseram, seremos escravos, seremos carregadores de lenha, seremos o que vocês quiserem, mas a aliança não pode ser quebrada. Você está entendendo agora por que você está se assentando à mesa com esse crente que está do teu lado e você está dividindo o pão com ele? Porque o pão que você está dividindo com ele é o pão da aliança. E o pão da aliança não é o pão dos gibeonitas, é o pão chamado Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o pão que desceu. Ah, meu Deus. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é tremendo, né? Fala para esse crente, diz para ele, tem pão da aliança aqui hoje. Não, diz para ele, tem pão da aliança sendo partido aqui hoje. E a aliança é inquebrável. A aliança é inquebrável. E para consolidar ainda tem sangue. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Aleluia. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Só para fechar a historinha aqui dos gibeonitas. Um maluco chamado Saul queria acabar com os gibeonitas, queria acabar com a aliança. Sobrou alguns. Os que sobraram, Davi, queremos justiça. Nós temos uma aliança inquebrável. Ninguém pode mexer com quem tem aliança inquebrável. Não, me ajuda. Olha para esse crente que está do seu lado, diz para ele, aliás, pergunta para ele, pergunta para ela, a tua aliança ainda está no teu dedo? Não, a tua aliança ainda tem compromisso? A tua aliança ainda aponta para quem fez uma aliança contigo?
A tua aliança ainda fala de pacto inquebrável. Pastor, que foi? A minha aliança está um pouquinho suja. Oi? Tá suja. Tá suja? Por quê? Porque eu sou fraco. Eu sou falho. Certa feita, Pastor Márcio, fui pregar lá no Carmelo, faz tempo isso. Aí, naquela época, recruta, cheio de gás, quartel, né? Recebíamos um kit de material. Vinha tudo ali dentro, pasta de dente, escova, tudo. E vinha uma latinha com um produto chamado Caol. Misericórdia. Todo dia tinha que olhar para a fivela, dar um brilho nela, ela tinha que estar brilhando. Aí estou eu pregando, falando sobre a aliança. Trabalha na massa, sujou a aliança, arranhou a aliança. Olha o Espírito Santo falando comigo. Fala para eles pregarem Caol e limpar a aliança. Tá com a aliança suja, crente. Pega o Caol da graça. O Espírito Santo está dizendo, vai ficar limpa. Aí tu pode se assentar na mesa de novo, né, Diego? Aí tu pode adorar de novo. Pelo amor de Deus, está com a aliança suja, conserta. Pastor quebrou, leva lá no homem que sabe trabalhar com ouro. O ourives sabe trabalhar com ouro, o Espírito Santo também sabe. E essa aliança aí tu vai levar para o ourives, ele não vai resolver nada. Mas se tu levar para o Espírito Santo, ele vai dar jeito. Eu vou pular, hein? Tá forte isso aqui, eu vou voar, hein? Segura aí, Paquetá, tu é mais forte, você, Diego. Meu Deus do céu. Tudo bem aí, Deolinda? Maravilha. Espírito Santo está na casa, irmão. Fica à vontade. O homem de branco está passeando no meio do salão, com uma bandeja na mão, segura, pega. Pelo amor de Deus, o que está na bandeja é o que você precisa. O que está na bandeja é o que você necessita. Pega! Porque ele está passeando no meio do salão. Deixa eu melhorar. Ele está caminhando no meio do salão. Aleluia! Eu tenho uma mensagem, eu estou tentando pregá-la. Eu sei que não vai dar tempo, mas escute isso aqui. O título da mensagem que eu iria pregar hoje é os 7 cálices. Não vou falar sobre eles, porque o Espírito Santo já falou. Mas eu quero dividir pelo menos uns 2 ou 3 aqui com vocês. Quem quer? Quem aguenta ainda beber mais um pouquinho de graça?
Eu disse que o cálice era símbolo de comunhão, sim ou não? E de aliança, sim ou não? Quando eu comecei a estudar sobre isso, pastor Márcio, a primeira coisa que Deus falou comigo foi sobre um cálice que é destinado a Ele. E esse cálice que é destinado a Deus é chamado de o cálice de Deus. Simplesmente o cálice de Deus. Olha para esse irmão do teu lado e diz para ele: o cálice de Deus não é para qualquer um. Pergunte por quê? Porque o cálice de Deus é denominado, Roberto, de o cálice da revelação. Ah, pastor, quando tu abres a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra era o quê? Sem forma e vazia. E o versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das... Algumas traduções vai dizer, e ele flutuava por cima das águas, e ele andava por cima das águas. Havia trevas, mas ele estava por cima delas. E ele declara: haja luz, e houve luz, pelo amor de Deus. Escute isso aqui, eu estou tratando de revelação. Quem bebe do cálice de Deus nunca mais é o mesmo. Ele passa a andar sob o sobrenatural. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança contigo, porque no dia que tu levantou a tua mão, fez um compromisso com o meu filho, eu, o Senhor, me comprometi contigo a te encher, a te agraciar, a te capacitar e a te encher com o meu Espírito e com a minha revelação. Eu estou falando de revelação, não estou falando de revelada. Por que, pastor? Tem um monte de revelada por aí. Olha para o teu irmão do teu lado, não vai na onda das reveladas, viu? Eu vou lá na oração da casa da irmã Chiquinha, porque lá é a oração da revelação. Lá na casa da irmã Chiquinha o negócio é forte. Lá na casa da irmã Chiquinha tem lá o Zé Chiquinho, o negócio é forte. Fogo na casa da irmã Chiquinha. Que história é essa? Estão misturando a graça, banalizando a essência. Estão colocando Deus aonde Deus não está. Estão dizendo que Deus está fazendo sem Deus está fazendo. Está dizendo que Deus está revelando sem Deus está revelando nada. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que dizem o Senhor disse, sem Ele ter dito. Quem tem aliança com Deus não se mistura. Fala para esse crente: quem tem aliança com Deus não se mistura. Quem se assenta na mesa, quem parte o pão, quem bebe do sangue, não se mistura. Ei, tu é diferenciado. Eu estou pregando para crentes diferenciados. Eu estou pregando para quem tem graça. Oh, meu Deus do céu. Ainda tem crente aí? Pelo amor de Deus, repita comigo: o cálice da revelação. Cálice de Deus. Segundo cálice. Acho que dá tempo ainda. Segundo cálice. Repita comigo: segundo cálice. Ah, esse aqui é forte demais. Esse é o mais bonito. Que é esse, pastor? Repita comigo: segundo cálice. Aponta
para Cristo. Pastor, como assim? Ué, a leitura que fizemos já mostra e confirma isso com toda a propriedade. O salmista Davi, no Salmo 116, versículo de número 13, ele faz alusão ao cálice da salvação. Ele faz declaração do cálice da salvação. Ele está falando do cálice da salvação. O cálice da salvação mostra, aliás, aponta literalmente para quem? Para Cristo. Amém? Vamos lá. A oração do salmista enriquece a canção do Salmo. Quando ele diz, tomarei o cálice da salvação. Daqui a pouco você vai pegar um símbolo aqui. E quando você tomar o cálice, o que está dentro do cálice, o sangue da aliança, você está gerando dentro de você o fator salvação. O salmista declara dizendo, tomarei o cálice da salvação. Você pode dizer amém? Que coisa linda é isso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aí o profeta Joel diz assim, olha o que o profeta Joel vai dizer. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha para esse crente que está do seu lado, diz para ele, hoje é noite. Não, ele não entendeu, fala de novo, hoje é noite. Pastor Márcio já está antecipando, é hoje. Pega aí. É hoje. Somente esses dois, deixa eu fechar aqui, porque isso aqui dá inspiração. O restante depois vocês. Não dá tempo mais não. Escuta isso aqui. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor e serei salvo. Aí eu completo dizendo o que ele disse na leitura. O que Paulo confessa na leitura. O que toma o cálice faz uma nova aliança. Escute isso aqui. No dia em que você aceitou Jesus como Salvador, ali começou a tua aliança com Deus. Quando você se batizou, ali você confirmou a tua aliança com o Senhor. Todas as vezes que tu assenta à mesa para cear, você está dizendo para Ele, nós temos uma aliança inquebrável, tá, Jesus? Não, calma aí. Deixa eu repetir isso aqui. Você está dizendo para Ele, Jesus, nós temos uma aliança inquebrável. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem entendeu a mensagem? Posso ficar mais 30 minutos? Não. Eu sei que tem muita coisa boa para a gente repartir aqui, mas deixa para uma outra oportunidade. Amém? Mas o que eu trouxe aqui nessa noite, eu quero que você entenda que se assentar à mesa nessa noite, segundo a leitura que nós fizemos, trazendo agora para a nossa realidade, eu preciso fazer uma introspectiva, fazer uma análise interior, saber como eu estou. E volto a dizer, se não estás bem, não coloque a mão, não pegue. Conselho de amigo, quem avisa amigo é. Se não podes tomar, não tome. Mas se quiseres te consertar para tomar ainda hoje, ainda dá tempo. Confessa. Chega para o pastor. Se é um problema que você não pode conversar publicamente, chame ele no canto, mas te conserta. Esse era o tipo de mensagem que nós escutávamos quando nos assentávamos para ceiar. Era mensagem de conscientização. Porque tem gente, pastor Márcio, levando a ceia como uma banalização.
não estão mais se importando com a realidade disto aqui, porque pensa, é somente pão, o que está no cálice é somente vinho. Simbolicamente, o pão aponta para a carne, literalmente, de Cristo, e o vinho aponta para o sangue. E o próprio Jesus, quando fez isso, ele fez com pão e com vinho. E quando Jesus pega o pão diante dos seus discípulos, ele parte o pão e divide com eles, dizendo que aquele pão era a sua carne. Foi ele que disse, era a sua carne, que estava sendo partida, dividida com eles. Quando dá a eles o vinho para beber, ele diz: este é o meu sangue da nova aliança. Por que ele diz nova aliança? Porque já havia uma aliança. A aliança do antigo pacto, a aliança feita com a lei. Mas ele traz uma aliança de graça, uma aliança de favor, uma aliança de misericórdia, uma aliança que te abraçou, mesmo você não sendo israelita natural, mas sendo gentil. A aliança de Jesus não faz acepção, pelo amor de Deus. Eu vou parar, senão eu não consigo parar. Olhe para esse irmão do teu lado e diga para ele: você tem uma aliança inquebrável. Quando você pensar em quebrar a tua aliança, pensa nos gibeonitas. Usaram o pão bolorento, fizeram uma aliança inquebrável. O meu Jesus está fazendo uma aliança com pão puro. Por que eu vou quebrar? Pegou a visão? Não desista. Não pare. Não pare. Não desista. Continue. Tá difícil. A aliança parece que vai pular fora do dedo. Aí ele diz: não vai, volta para o dedo. A aliança tem que ficar no teu dedo. O nosso contato tem que ficar no teu coração. A nossa aliança não pode ser quebrada. Continua firme, continua na posição, continua no propósito. Deus está dizendo que tem aliança inquebrável com a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu sinto graça de Deus. Eu vejo pessoas que o Senhor está dizendo aqui que era o último suspiro. Tem pessoas aqui que estão entrando arrastada aqui nessa noite. Tem pessoas que entraram aqui, que entrou aqui se arrastando, dizendo: eu preciso ouvir alguma coisa, porque senão a minha vida acaba hoje. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu te trouxe para falar no profundo do teu coração. Eu te trouxe para conversar contigo na intimidade. Eu te trouxe para dizer que a aliança que nós fizemos é inquebrável, Aclis. Aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Eu vou parar. Pastor Márcio, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Grandes são as misericórdias do Senhor. Por causa disso, é que nós, Edilândia, não somos consumidos. Às vezes descer, o simples fato de descer a escada já é uma luta. O simples fato de descer a escada da tua casa, que eu conheço, já é uma luta. Estou dizendo alguma coisa fora do comum?
O simples fato de se dirigir para a casa do Senhor, já começa os embates. Mas o Senhor nessa noite diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Por que parar, meu amigo? Por que jogar fora o projeto de Deus? Por que deixar o projeto de Deus perecer? Se o Deus que fez uma aliança contigo não muda, não tosqueneja, não vacila. O Deus que fez uma aliança contigo continua o mesmo. Tu pode até mudar, mas Ele não muda. Tu pode até reclamar com Ele, mas Ele diz: eu fiz uma aliança, foi contigo. Consegues tu entender o que o Senhor fala? A aliança que nós temos é inquebrável. Não morra. Não chegou a hora de morrer. Não pare. Quem disse para você que é para você parar? Quem falou para você que é para você correr? Quem disse para você que é para você ir embora? Foi a tua vontade? Deus apareceu para você? Deus conversou contigo na calada da noite? Tu abriu a Bíblia e ela falou contigo? Se isso não aconteceu, aguenta só mais um pouquinho. Quem disse que a caminhada era de 40 anos? A caminhada era de dias. Talvez um mês, no máximo 40 dias. Uma travessia de 40 dias. Às vezes se torna 40 anos, sabe por quê? Porque eu quero mudar o curso da história. Se torna 40 anos porque eu quero fazer segundo a minha vontade. Se torna 40 anos porque na trajetória eu murmuro. Se torna 40 anos, Maiara, porque na trajetória eu começo a blasfemar. Márcio, eu estou tentando, Márcio. Eu vou parar, Márcio. Alabandei com manaragas. Abantui com nequebinas. Vou parar. Me ajude. Levanta essa sua mãozinha de profeta e profetiza. Me ajude. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ele, diga para ela: foi um prazer, viu? Cultuar com você hoje. Eu espero que no próximo o prazer seja em dobro de estar ao seu lado. Agora pega essa mãozinha e joga no ombro dele, no ombro dela. Diz para ele, diz para ela: tu tens uma aliança que não se compara a nada, diga nada, neste mundo, diga neste mundo, não tem nada mais valioso, mais precioso do que a aliança que tu tem com Ele, com Deus. Ei, jurebalacanda labachura bacandarais. O interessante, pastor Francisco, é que tem gente que tem aliança, sabe que é de ouro,
sabe que é valiosa, está arranhada, mas ainda é aliança. Perdeu o brilho, mas ainda é aliança. Está suja, mas ainda é aliança. Aí me faz lembrar das duas etapas lá do caol. Enquanto está úmido, tu olha assim, vai passando, aí começa o algodão, a flanela ficar suja. Aí você se pergunta de onde saiu tanta sujeira, mas está limpando onde parecia não estar sujo. Aparenta que não está sujo, mas já perdeu o brilho há muito tempo. Mas ainda tem valor, tá? Ainda tem valor, ainda tem valor, ainda tem valor. Erebai, jorebacandaraba, surebais. Vem cá. É, tu mesmo. Vem cá, Valdinei. Por favor, se coloque de pé, me ajude aqui. Não é proibido sentir a presença de Deus, não é proibido não, viu? Aleluia. Quero pedir aqui, por favor, Thelma, me ajuda aqui. Valdinei, fica do lado do pastor Márcio ali. Há uma batalha sendo travada aqui. Há uma batalha sendo travada aqui. Mas o Senhor está quebrando todos os embaraços, todas as dificuldades, todos os levantes, diz o Senhor. Eu estou entrando com providência. O Senhor diz que uma algema está sendo quebrada. Tu pensou que teu ministério ia acabar. Tu ia parar. Teve um momento que tu disse, a minha vida acabou, eu vou entregar tudo, não quero mais nada. Não é assim? Deus ainda está na casa, viu? Deus ainda está na casa. Ele não foi embora. Não é hora de parar. Quem disse que é para desistir? Ainda tem um mistério maior para a tua vida. Não reclama, só deixa. Às vezes tu quer. Às vezes tu fala, para, chega. Eu quero você. Não é? Fica mais comigo. Estou sentindo tua falta. Tá bom, Doquebe nasce. Mas ele disse, eu sou contigo. Eu supro. Porque eu chamei. Foi eu que fiz a obra. Foi eu que deixei na condição. É do jeito que está que eu quero usar. E tem o negócio pro teu lado vai ficar maior. Se hoje tu tá achando que é pouco, imagina quando se tornar maior. Mas o Senhor é contigo, porque tu tem aliança com Ele inquebrável. Estenda as suas mãos para cá.
Deus ainda está na casa. Deus ainda está na casa. Pai do Senhor. Falei com o pastor Zé Francisco ali. Entrega tudo hoje. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Aqui está, ó Deus, o teu ungido. Ó Deus, que através da mensagem que o Senhor entregou, ó Deus, ao teu servo nessa noite, pastor Zé Francisco. Que o Senhor fortaleça, ó Pai, o teu filho. Sustenta, ó Deus, que não é a hora ainda em nenhum momento de parar. Não é o momento de recuar, ó Deus, mas que o Senhor fortaleça teu filho. Fortaleça essa família, ó Deus, que grande é a caminhada, ó Deus. E o Senhor não vai abrir mão deles. Ó Deus, o Senhor não vai abrir mão, ó Deus, do pastor, ó Deus, Márcio. Ó Deus, o Senhor não vai abrir mão do chamado que o Senhor, ó Pai, e nem da grande responsabilidade que o Senhor depositou sobre a vida do teu filho, ó Deus. Mas o Senhor sustenta ele, ó Deus. Sustenta teus filhos nessa noite, ó Pai. Ó Deus, Senhor, desça como um renovo sobre a vida do teu filho e fortaleça para a glória e louvor do teu santo nome. Cara subinaraio, em nome de Jesus. E graças a Deus. Oh, aleluia.